Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar aí esse Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Uma vitória fundamental para o Vasco. A gente fica repetindo aqui, vive repetindo, vamos repetir até o final do campeonato. Tem 9 jogos que o Vasco não pode perder de jeito nenhum, não pode deixar de ganhar de jeito nenhum, né? Hoje foi um deles. Então, o mais importante do jogo de hoje é os 3 pontos, né? Seguindo aquele clichê de jogador de futebol, o importante são os 3 pontos. Hoje, com certeza, é isso que a gente tira de proveitoso. A outra coisa que a gente queria ver no Vasco hoje, que seria uma evolução do time, isso a gente não viu tanto, mas aí paciência, né? Vamos ver se na próxima rodada a gente consegue ver essa evolução. O que a gente queria ver no Vasco hoje, né? Que eu comentei no preleção sobre Vasco. Uma defesa mais compacta, uma defesa mais segura e um ataque um pouco mais produtivo, um pouco mais ali azeitado, né? A defesa não foi muito testada. A defesa, a verdade é que ela não foi muito testada. O Atlético em nenhum momento foi para cima do Vasco mesmo, né? Acho que faltou qualidade do time do Atlético e faltou vontade também de realmente ir atrás da vitória. Queria empatar claramente, mesmo depois que sofreu o gol, continuou ali com o freio de mão puxado. Só no finalzinho do jogo eles começaram a se abrir um pouco mais, mas ali já era também muito na reta final. Então a defesa não foi testada, não foi muito testada, não foi muito ameaçada hoje. O ataque é que a gente sentiu falta aí de um pouco mais de volume de jogo, né? O Vasco insistiu na formação que jogou contra o Botafogo já. O Matheus mais centralizado, o Nenê caindo pela ponta esquerda, o Pikachu caindo pela ponta direita e o Luiz Fabiano no meio da área, né? O que eu acho dessa formação? Eu acho que é muito interessante jogar com um jogador mais veloz quando o adversário tá te pressionando. Então, quando a gente for jogar fora agora, o próximo jogo do Vasco contra o Curitiba, lá em Curitiba, vai ser um jogo em que o Curitiba, por exemplo, vai vir para cima do Vasco. E o Vasco, quando pegar a bola, tem que sair rápido, né? Tentar um contra-ataque, pegar a defesa adversária desmontada. Nesse caso, um jogador que nem o Pet, que é veloz, que toca mais rápido a bola, pode ser interessante. Num jogo como o de hoje, onde o Vasco enfrentou um adversário que ficou o tempo todo lá atrás, sabe? Nunca avançou, nunca desmontou sua defesa. Então, muitas vezes, o Vasco já avançava com a bola, com a defesa adversária já postada. Um jogador que tivesse mais ali uma qualidade técnica de prender, de driblar, uma tranquilidade de procurar o jogo e tocar a bola, talvez teria sido mais interessante. Talvez tivesse sido mais interessante trocar o Nenê de posição com o Matheus ali, ou então até mesmo ir com um jogador diferente, né? Vamos comentar isso mais pra frente. Mas enfim, o Milton Mendes quis manter a mesma formação tática. Não dá para negar também, muita gente criticou no Milton Mendes o fato dele estar sempre mudando de jogador, mudando de esquema tático e o time não se entrosar. Então, né, faz sentido que ele queira manter o time e o esquema tático para poder dar um pouco mais de entrosamento para o time, né? Acabou não funcionando tanto. O Vasco, apesar de ter a posse de bola, não conseguiu criar muitas chances no ataque. As maiores chances acabaram sendo criadas em lançamentos da defesa para o ataque, que é outro problema, né? Na verdade, eu estou falando aqui do meio campo que não cria, mas o problema começa lá de trás. A própria defesa do Vasco não consegue, não tem aquela qualidade para ir trazendo a bola. Então você não consegue. A defesa já não tem a qualidade para levar a bola para o meio campo. O meio campo sobra ali, o Matheus e o Douglas não fizeram muito bem o papel de conseguir alimentar o ataque do Vasco. Então o Vasco acabou que as chances que o Vasco criou eram em lançamentos. O Vasco tentou muito lançamento, muita ligação direta para o ataque. A maioria não funcionou, porque a gente não tem essa qualidade ali atrás dos lançamentos. Mas nos lances que funcionaram, teve um lance ali que acho que foi, se não me engano, foi o Gilberto que lançou a bola, o Nenê cruzou. O Pikachu e o Luiz Fabiano chegaram um pouco atrasados, quase foi um gol. Depois teve um lance que o Nenê lançou o Pikachu e ele sofreu uma falta ali, que na hora a gente até pensou que fosse pênalti, o juiz não marcou nada. E no próprio lance do gol, que foi o da falta, aconteceu com que o Jean pegou a bola lá no meio campo, veio trazendo ela, ninguém chegou pro combate,
talvez já esperando que ele fosse soltar a bola, porque o Jean não é muito técnico. Ele foi levando a bola quase até a área do adversário, chutou, o Luiz Fabiano pegou, acabou sofrendo a falta, da falta saiu o gol numa cobrança linda do Nenê, né? 1-0 Vasco. Eu achei que a partir daí o Atlético fosse partir um pouco mais para cima, fosse se abrir um pouco mais, fosse facilitar as coisas para o Vasco. Não foi isso que a gente viu. A gente viu até o final do primeiro tempo um Atlético ainda lá atrás, ainda esperando uma falha do Vasco, né? No segundo tempo, apesar de eles não mudarem o time, eles voltaram ali subindo a linha de marcação, procurando um pouco mais ataque. O Vasco talvez não estivesse esperando isso, estivesse esperando um time mais aberto, né, que tivesse trocado atacante, não sei. Eu sei que nos primeiros 15 minutos a gente viu ali um Atlético Goianiense controlando a partida, dá para dizer. Aí, nesse momento, o Milton Mendes trocou, fez a primeira substituição, tirou o Pikachu e botou o Wagner. Eu acho uma substituição válida. Eu acho que desses jogadores que o Vasco contratou aí, e que até agora não renderam nada, Wagner, Escudeiro, o Muriqui, o Wagner é o jogador que mais vale a pena o Vasco insistir. É um jogador que não é mais um garoto, mas está longe de estar velho também, né? Tem 31 para 32 anos. Não dá para falar que um ex-jogador em atividade. Ele jogou muito bem no Cruzeiro, jogou muito bem no Fluminense. Não é possível que tenha desaprendido, né? Pode estar um pouco fora de forma, fora de ritmo, porque ficou muito tempo na China, não jogou lá, todas as complicações que a gente sabe. Mas é um jogador que eu acho que vale a pena insistir, né? Quando a gente está falando aí, que nem no primeiro tempo, um jogo como esse, em que o Vasco pegou uma defesa armada, que a velocidade não é importante, o importante é a técnica, é conseguir aquele passe que deixa um companheiro na cara do gol. Ele é um jogador mais interessante que o Matheus Vital, na minha opinião, entendeu? Talvez ele tenha entrado no momento errado ali, no final, com 15 minutos do segundo tempo, quando o Vasco já estava na frente, mas poderia ter começado o jogo, talvez, até. Mas, assim, foi importante. Tanto que o Vasco vinha sofrendo uma pressão. A partir do momento que ele entrou, ele já não sentiu mais. O jogo começou a voltar mais equilibrado. O Vasco voltou a controlar mais a bola, né? Eu talvez só teria tirado, em vez de tirar o Pikachu, o próprio Matheus, que não fez uma boa partida. O Pikachu é um jogador que fez, mais uma vez, uma boa partida. Não é aquele craque que vai pegar a bola e decidir sozinho. Mas ele tem ali uma... Taticamente ele é muito importante, ele se dedica, ele volta marcando, ele participou de boas jogadas, teve a jogada aí da falta, que nem a gente falou, né? Teve uma jogada que ele pressionou o goleiro, roubou a bola ali do goleiro e quase faltou um pouco mais de qualidade para dar uma bola, estava desequilibrado também, né? Para tocar para o Luiz Fabiano fazer o gol. No segundo tempo, de novo, ele apareceu ali no lançamento, quase tocou na bola para fazer um gol, então fez uma boa partida. É um jogador que, se tecnicamente não é aquele jogador que faz a torcida vibrar com jogadas plasticamente interessantes, é um jogador que participa bem, cria oportunidades. Eu acho que fez uma boa partida. Eu teria mantido ele e tirado o Matheus, mas enfim, ele também devia estar cansado já, correu muito. Ele avançou o Matheus, tentou mudar um pouco ali a posição para ver se um pouco mais para frente, jogando mais como um atacante mesmo, melhoraria, acabou não aparecendo também, mas foi uma mudança interessante. As outras mudanças já não dá para dizer tanto, né? Entrou ali o Thales, entrou no lugar do Luiz Fabiano, é uma mudança 6 por meia dúzia, assim, a posição muda taticamente o time. O Luiz Fabiano saiu porque devia estar cansado já, cavou o cartãozinho também para poder garantir a sua presença no jogo contra o Flamengo. E entrou o Thales, entrou mais magro. Se vale de alguma coisa, o Thales entrou um pouco mais magro. Fica aí de expectativa para ver se ele realmente botou a cabeça no lugar mais uma vez. Não apareceu muito, mas nem culpa dele, porque o time mesmo não criou tantas jogadas, né? E no final o Escudeiro entrou também no lugar do Nenê. O Nenê cansado, correu muito o jogo todo. O Escudeiro, né, é aquele jogador que ninguém mais tem muita esperança nele. Entrou mais para... Tem essa questão da pressão da diretoria. Teria feito uma pressão para ele jogar, não sei. Acho que também não valia muito... Porque, assim, falando sobre os garotos, a galera estava na expectativa do Paulo Vitor ter mais uma chance, do Paulinho, né? Eu acho que esse jogo realmente não era jogo para entrar com esses garotos. O pessoal falou muito de queimar o Paulo Vitor entrando no jogo contra o Botafogo, quando estava 2-0,
Pra mim ali não tá queimando ninguém. 2-0 o jogo já. Entra um garoto. Alguém vai falar que o Vasco deixou de empatar, deixou de virar porque o garoto entrou? Não vai deixar, né? Ninguém vai falar isso. Eu não vejo aonde que queima um jogador ele entrando numa partida já decidida, já perdida, né? Vamos falar assim. Hoje não. Hoje você bota um garoto no lugar do Nenê. Um Paulinho, um Paulo Vitor. E aí, de repente, ele perde uma bola e sai o gol de empate do Atlético Goianiense, aí você queima o jogador. Então, eu acho que tem, na maioria dos casos, né, o Milton Mendes tem preservado os garotos nessas horas, joga quando a partida é decidida, pro bem ou pro mal. Ou tá perdida já, e aí vai arriscar tudo, ou então tá ganha com alguma certa tranquilidade, né, uns 2-0, aí você bota a garotada, porque quando a atuação deles não vai ser muito decisiva. Hoje não era o caso. Hoje, por mais que o Atlético Goianiense em nenhum momento tenha realmente tido chances de gol, né? Você não podia arriscar, acabou optando por um jogador ali um pouco mais experiente, vamos dizer assim. E o Vasco acabou controlando a partida. Acho que depois que o Wagner... O jogo meio que se descontrolou um pouco no começo do segundo tempo, mas depois que o Wagner entrou ali, mal ou bem, o Vasco conseguiu cozinhar o jogo até o final. Apesar da arbitragem, foi mais uma arbitragem ruim do Vasco, né? No jogo do Vasco, vale a pena ressaltar. Teve um pênalti, claro, pro Nenê, que não foi marcado, que daria uma tranquilidade pra gente. Teve o lance do Pikachu no primeiro tempo também, o juiz não marcou. Várias faltas pro Vasco, o juiz não marcou. Normal, a gente já tá acostumado. O respeito não voltou, não é verdade? E também, já que tá falando de respeito, vale ressaltar aí, mais uma vez, a torcida do Vasco foi presente. 20 mil torcedores no São Januário empurrando o time para frente, foi muito importante, tenho certeza. E mais uma vez no final do jogo, a torcida pediu pro Eurico sair, pediu educadamente pro Eurico ir embora do Vasco, e fica cada vez mais claro que esse discurso do Eurico de que é uma oposição, briga política, são torcedores infiltrados puxando, não é verdade. A torcida está já de saco cheio do Eurico, não é verdade? Enfim, para o jogo de agora, o Vasco vai jogar contra o Curitiba. É importante a gente manter a humildade. O Vasco, no momento, agora, acabado o jogo, está na 4ª posição. Não dá para se iludir. São 5 vitórias do Vasco, mas são 4 vitórias contra essas equipes fracas jogando dentro de casa. Então o Vasco precisa ganhar jogos um pouquinho mais complexos para a gente começar a acreditar que pode fazer alguma coisa a mais no campeonato. Quanto ao Curitiba aí no próximo domingo, é mais uma oportunidade dessa, né? E vamos ver aí agora, insistindo, o Milton Mendes repetindo o mesmo time, com uma semana para treinar, se no próximo domingo a gente vê uma equipe um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais solta, com um pouquinho mais de personalidade, né? É o que resta a gente torcer. Bom, galera, vamos encerrando por aqui então. Hoje não deu para fazer a live, porque agora a gente tem que fazer nossos compromissos dominicais com a família, né? O almoço está atrasando aí por causa desse vídeo do Sobre Vasco. Eu aproveito para falar, para quem não está assistindo os jogos, os pós-jogos com a live, porque está achando muito longo o vídeo, galera, eu faço o que eu fiz aqui agora, essa resenha. A única diferença é que agora, em vez de encerrar o vídeo, eu começo a interagir com a galera. Então, se você não está com muito tempo para assistir, assiste os primeiros 10 minutos do vídeo. Quando eu começar a interagir com o pessoal, você encerra. Eu acho que aí é um jeito de agradar a todo mundo, né? Enfim, é isso. Assinem o canal caso vocês ainda não tenham assinado. Curtam o vídeo. Essa semana não tem jogo do Vasco aí durante a semana, mas eu estou preparando uns vídeos especiais. Se tudo der certo, a gente vai continuar aí conversando sobre o Vasco durante a semana. Então se inscreva no canal, assine as notificações, acende o sininho lá para não perder nada. Tá certo? Tá combinado? A gente vai se falando.